noite, moçada. Só aguardando o nosso convidado aqui para a gente começar. Só tentando a conexão com o Emanuel aqui para a gente poder começar, tá ok? Tá só aguardando o Emanuel chegar para a gente poder começar. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse bate-papo. Conhecer um pouco da história do Aras JVD, conhecer um pouco de como a metodologia Connect Horse funcionou, né, para o Emanuel. Ainda não estou conseguindo a conexão com ele. A gente vai aguardando aqui e já já a gente consegue. Agora sim, vamos lá. Só aguardando ele aceitar lá e tá tudo ok. Já fiz o convite para o Emanuel. Ok, olá Emanuel, boa noite, tudo bom? Boa noite, Diogão. Tudo jóia? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Show de Prazer imenso, bola. viu, Emanuel? Te agradecer pela aceitar esse convite. É um prazer muito grande para a gente poder bater um papo com um cara que nem você, especialmente porque muita gente não sabe, né? Mas a gente também meio que foi criado no meio da marcha picada. O Emanuel hoje é um grande criador de animais de marcha picada e vai ser muito bacana a gente poder bater um papo com ele, trocar informações aqui, para que vocês possam entender, né, como foi e como é o trabalho do Aras e como ele tem trabalhado. A conexão dele caiu, a gente vai tentar mais uma vez aqui, e como que ele tem trabalhado para utilizando a nossa metodologia no treinamento hoje dos animais dele e quais resultados que ele tem conseguido, para trocar um pouco de experiência com vocês. Bom, Manuel, estava Eu contando um ouvi, pouquinho aqui do... Você ouviu? Ótimo. Então ouvi. aí você pode falar. Não, ouvi e agradeço muito, Diogão. Só tenho a agradecer esse convite. Fico muito honrado, né, em falar contigo aí, que para mim hoje é a maior referência quando se fala em cavalo aqui no Brasil. É você. Então é um orgulho para mim estar podendo bater esse papo com você. Agradeço demais. Manuel, você podia contar um pouco da história do Aras JVD? Como é que vocês começaram? Quando foi, né? Como é que foi essa Joia. trajetória até agora? Joia. Então, a gente sempre foi apaixonado por cavalo, né? Principalmente cavalo de marcha. Nossa região, apesar de ser em Minas, sou mineiro, da região ali próximo da Zona da Mata, mas lá predominava a marcha picada. Então a gente sempre teve alguns animais de marcha picada. Quando a gente veio para a Bahia, por essa paixão, meu pai começou a comprar alguns cavalos de marcha picada para a gente ir à cavalgada. E aí acabou comprando 2 cavalos, um para cada irmão, e depois comprou um para mim, que vinha a ser o candango, que é o cavalo que fez a nossa base, né? E era só para Sim, cavalgada mesmo. Mas como ele completou 3 anos de idade, o técnico de registro falou que tinha registrado 2.000 animais e não esqueceria dele. E que a gente deveria comprar algumas éguas e começar a criar. A gente foi no certo. criador próximo aqui da nossa cidade, né, de Barra da Estiva, o Cássio, do área CCC,
e aí ele disponibilizou algumas éguas para a gente. Só que nessa época a gente não entendia nada, hoje a gente entende pouco, na época entendia menos ainda. E a gente acabou dando muita sorte. Depois que a gente começou a cobrir o cavalo com algumas éguas, antes até dos nascimentos, o Zé Augusto, que é o técnico de registro, até muito conhecido pelo critério, né, ser muito criterioso, ele falou, ó, leva esse cavalo numa pista, para vocês verem. E aí a gente acabou levando numa exposição em Salvador, a gente não sabia absolutamente nada. Então até a sela era de cavalgada, hoje em dia, algo inimaginável numa pista, né? O cavalo nunca tinha sido casqueado na vida também, e aí ele acabou sendo primeiro de marcha, primeiro de morfologia, campeão de categoria, depois ele foi grande da raça, campeão dos campeões, marchador ideal, e a gente foi o melhor expositor, tendo levado só o candango. Ali ali a gente ficou muito animado e acabamos iniciando a criação, né? Assim que nasceu o primeiro animal, que foi a alegria do JVD, a gente também, com muito pouco conhecimento, levamos para a pista assim, com pouco tempo de trabalho, e também ela nunca tinha voltado para casa sem ganhar, sabe? Então aquilo foi nos dando força e continuando até chegar onde chegamos hoje, né? Sim, muito bacana, Manuel. Manuel, o que foram as principais dificuldades assim, que vocês encontraram? Acho que isso é importante porque tem muita gente nova que às vezes está entrando, ou mesmo quem já está no meio, né? E a gente acha que é só coisa boa, só maravilhas, mas existem dificuldades ao longo da sua trajetória, né? E quais foram as suas dificuldades, Eduardo JVD, ao longo desses anos, né, como criador? Ué, dificuldade não faltou, não, viu, Diogo? Então, muitas das dificuldades nossas era o seguinte, a gente, primeiro momento, muito pouco conhecimento, então a gente não entendia das ferramentas, nada que pudesse nos favorecer. E aí a gente começou nesse processo de pista, até no sentido de pista, primeiramente eu vou falar das dificuldades, e aí nossos animais que ganhavam começaram a perder muito. A gente sentiu que as coisas foram evoluindo e a gente foi ficando para trás. A gente foi ficando para trás. Animais que já, naquela categoria, já tinham ganhado de todas as éguas, por exemplo, começou a perder, sabe? E a gente não tinha onde buscar. A gente estava numa região que não é tradicional de cavalo, e aí era até difícil de vir algum assessor, alguém nos dar uma força, né? Então a gente não entendia de casqueamento, nada, a gente fazia tudo muito no empirismo aqui. E aí, com isso, a gente foi perdendo muito, e não só em pista, também abandonando muitos animais, porque a gente não tinha recurso com eles. Sim. Então, tinha animais que a gente via de potrinho, que a gente achava muito bom, chegava para a cela, a gente começava a achar que tinha algum problema, o animal não ia, ou iniciava ali no primeiro mês, estava a coisa mais linda de se ver, e depois afundava. Isso foi deixando a gente muito preocupado. E sem recurso, né? Então a gente foi procurando recurso. Fomos até melhorando, conseguindo muitas ajudas e tal. O pessoal sempre teve muito boa vontade conosco, a gente agradece demais. Só que a gente começou a perceber uma coisa que não entrava na minha cabeça, que um animal que sempre marchou, de repente parava de marchar. Um animal que sempre teve temperamento, parava de ter temperamento. Então, um animal que tinha bom movimento, parava de ter bom movimento. Certo. Então, isso começou a ficar muito latente no nosso ar, sabe? Entendi. E assim, eu posso dar um depoimento aqui que eu conheci a tropa da Manuel ao vivo e ele falou que foi empírico, mas eu acho que não foi tão empírico não, então eu sou muito sortudo, porque quem foi lá e conhece, a tropa tem animais excepcionais, né? Eu até fico cobrando a Manuel, mas como que esse animal está aqui, às vezes sem treinar, sem domar, e é um volume muito grande, né, Manuel? E com potencial muito grande, e da última vez que eu tive lá, o Manuel me mostrou 4 gerações diferentes, né? Da mais velha para a mais nova, e a evolução ela é nítida em relação à marcha, à qualidade, não só de marcha, mas de morfologia também dos animais. E eu acho que quem for lá vai se surpreender muito, por mais que vai esperando muita coisa, vai surpreender ainda mais ao ver ao vivo, né?
Então, talvez a sensibilidade sua também para isso tenha sido grande, porque vocês conseguiram fazer um belo trabalho aí. E acho também muito assim, marcha picada com marcha picada e dando marcha picada, né? Como eu É, falei, eu comento muito com você, assim, meu pai sempre criou e eu nasci no meio dos cavalos de marcha picada, e a gente sempre tinha em casa, e às vezes eu ouço muito o pessoal falar, ah, que não pode cruzar picada com picada e tal. Em casa a gente cruzava e nascia e confirmava na série, etc. A vida inteira foi assim, né? Então eu posso falar de berço, literalmente, dos cavalos de marcha picada, e foi o que eu vi na sua casa a primeira vez que eu tive aí, quando a sensação foi voltar lá atrás do que eu tinha vivido, foi exatamente essa sensação, essa experiência, né? Então, eu só para fico, comentar esse depoimento que eu acho fantástico do que eu vi aí. eu fico feliz, Diogo. Fico feliz porque você, às vezes eu fico vendo algumas pessoas falar, né, que eles mexem com quarto de milha, mas se alguém tiver a oportunidade de um dia te ver mexer num animal de marcha picada, principalmente, ou de batida, vai perceber o tanto que vocês têm sensibilidade para a marcha. Isso aí me surpreendeu muito ao ver você trabalhando nossos animais, porque eu vejo às vezes muito peões bons, muito bons, que não conseguem perceber se o animal lateralizou, se o animal trocou um pouco, dependendo, ainda mais se o animal for um animal de qualidade, um animal que Sim, tem uma montada boa, são poucas as pessoas que percebem isso montado. Às vezes pode até perceber do chão, isso tem mecanismos de se perceber, mas muitos não têm. E você, às vezes, a gente está vendo aqui montado no animal e a gente fala, será que vai perceber agora? Na hora você já muda o animal, já consegue perceber aquilo. Então é um ledo engano das pessoas que acharem que vocês não entendem de marcha. Isso é uma das maiores, não tem por que ficar te puxando o saco, dar sim. tapinha nas costas, a gente não precisa disso, assim como vocês. Mas se engana quem achar que vocês não entendem de marcha. Tá tomando uma referência que não é. Porque, na verdade, a gente foi criado no meio da marcha, né? E mais que isso, eu acho que a gente precisa quebrar um paradigma no meio do cavalo, assim, que as pessoas rotulam cavalo pela raça. Eu acho que cavalo, antes de ter uma raça X ou Y, é cavalo. A gente precisa levar isso em consideração. Todos têm exatamente o mesmo comportamento, a mesma teoria de aprendizado é exatamente igual para todos. O que muda é simplesmente o que a gente vai usar a cada cavalo, né? Para qual destino a gente vai dar para cada cavalo. E enquanto a gente pensar que cada raça é excepcional, é diferente da outra, e que precisa ser tudo diferente de uma raça para outra, a gente evolui pouco, né? Então essa é uma crença que existe no meio do cavalo, né? De todas as raças, de uma forma geral, né? Isso não é uma particularidade, por exemplo, de um quarto de milha ou de um cavalo de marcha, não. Isso é uma crença geral no meio, onde as pessoas confundem muito e, assim, a gente precisa entender que cavalo é cavalo e qualquer cavalo é treinado da mesma forma. O que muda é o que você quer no final de cada um e para aí que existe, é óbvio, as técnicas para você direcionar para o caminho que você acha mais adequado, né? Então a gente precisa deixar isso muito claro, porque já escutei muito isso e muitas vezes a gente fala isso, mas não sabe nem como um cavalo aprende na prática, né? Sabe muito pouco de comportamento, não sabe como usar isso no dia a dia e acaba muitas vezes partindo por um caminho, eu não vou falar errado, né, Manuel, mas que o resultado fica mais longe, fica mais difícil de ser atingido, né? Eu acho assim, Diogo, isso acaba uma segmentação. Então, assim, eu vou te dizer até uma palavra forte, tão ignorante, que já passou por mim também, porque às vezes a gente, até na nossa raça, entre a marcha picada e a marcha batida, a gente começa a Sim, segmentar. Assim, aqui a gente trabalha um exato. animal de batida diferente do picado. Eu mesmo comprei um animal de batida, porque eu falei assim, não, eu quero entender como é que eu mexo no animal de batida antes de ter contato com a metodologia. Então, depois eu fui vendo isso, e eu vejo que hoje eu trabalho os animais de campo dos meus vaqueiros que mexem com boi, esse animal de marcha batida, os nossos animais de picada de cavalgada, nossos animais de pista, todos da mesma maneira. Hoje eu vejo que é Sim, uma bobeira isso. Isso eu acho que é a falta de conhecimento, a falta de buscar, de estar aberto a aprender mesmo, né? É aquela velha máxima, quem acha que sabe tudo, na verdade, não sabe nada, né? Não está aberto para aprender nada. é verdade. Então,
Se a gente não busca aprender, eu percebo isso demais. Então, criou-se uma segmentação, vou até na nossa raça mesmo, entre marcha batida e marcha picada, que o peão de batida não consegue mexer de picada não consegue mexer no de batida, quando eu acho isso, na verdade, é uma reserva. As pessoas acabam se reservando uma reserva de mercado porque não tem confiança, porque acaba só conseguindo trabalhar animal receptivo para o trabalho. Né? Sim, Fica muito sim, condicionado ao animal que já é receptivo a trabalhar. sim. É isso, realmente acontece bastante, essa questão do... Alguns animais têm mais facilidade, sim, e não vou dizer mais facilidade do que outros animais, mas mais facilidade para um determinado método que você trabalha. E isso acaba muitas vezes, determinado treinador treina muito bem a linhagem X ou Y e não treina uma outra linhagem. E isso acontece muito no meio, né? E onde gera as preferências. E eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que todo cavalo é passível de ser bem trabalhado, de dar o resultado que a gente quer. E claro, a individualidade, o potencial de cada um, esse aí não depende de mim, nem de você, de ninguém. Depende de cada Exa- indivíduo mesmo, da genética, etc. E isso a gente não pode mudar. Mas fazer um bom Exatamente. trabalho com todos eles é possível, né? E o que você falou da Exatamente. segmentação também, Manuel, da marcha batida e picada, eu penso da mesma forma. Eu acho que não existe essa segmentação na hora de treinar. A gente quer a mesma coisa de diferentes cavalos. Eu vou dar um exemplo simples, né? Que a gente quer um cavalo com a espada em pé, independente se ele é marcha batida, picada, se ele é um cavalo de vaquejada, se ele é um cavalo de tambor, se ele é um cavalo de rédea, se ele é um cavalo de apartação. Você quer todos eles com um peso um pouco maior no posterior e com a frente leve, com as espadas eretas. Então, isso independe da raça. E eu estou falando de vários cavalos aqui que se movimentam muito diferente, têm exigência totalmente diferente nas provas, mas o objetivo é exatamente o mesmo, né? A forma de Exatamente. treinar, a lógica do treinamento é exatamente a mesma, só muda a particularidade, como eu falei, do que você quer no final, né? De moldar, de dar aquela forma ali final para o cavalo. A gente está falando do final, não do início, né? E muitas vezes Exatamente. as pessoas confundem e colocam isso como sendo o início. Na verdade, isso não é início, isso é a consequência do que a gente vai fazer com o cavalo ao longo do trabalho, né? Acho que isso é um ponto bacana. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem muito disso, e isso acho que ocorre muito porque as pessoas estão muito preocupadas com si próprio e muito pouco com o cavalo. Sim, Né? Então a gente está muito preocupado sempre em colocar a culpa no animal, em dizer que aquele animal não funciona, aquele animal não vai. sim, Então, se não deu certo esse bicho de marcha picada, é porque o peão mexe já mexia com marcha batida, tal. Então eu vejo muito na prática isso aí que você está falando, né? Porque como eu acredito muito na metodologia, eu vejo isso na prática, quando a gente se liberta dessa questão de que o cavalo é de batida ou picada, que não tem um trabalho diferente, que o trabalho é o mesmo para todos os animais, que a gente tem que ter ritmo, que a gente tem que ter uma cadência quando trabalha, a gente tem que estar preocupado com o animal, isso, sim, com a espada está em pé, com o peso está para trás, o animal está bem encurvado. Quando a gente percebe isso, é outra vida para se trabalhar, né? sim. Manuel, conta um pouquinho para a gente como é que você conheceu a metodologia Connect Horse, né? Como é que você ficou sabendo pela primeira vez? Como é que você conheceu? Como foi seu primeiro contato? Então, o meu primeiro contato com a Connect foi devido à minha angústia, assim, vem até da minha resposta anterior, das dificuldades que eu tinha. Então, hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem na raça Mangalá Manchador, e eu acredito em outras raças também, é a questão da mão de obra. Então, o criador fica muito refém da mão de obra. E isso eu não estou dizendo que a mão de obra da nossa raça é ruim, muito pelo contrário, mas é uma constatação de que a gente fica refém mesmo, porque o criador geralmente não procura entender, muitas das vezes ele não procura entender até o que o peão passa ao trabalhar um animal, Sim, e aí eu comecei a ter muitos problemas, porque muitos animais meus começaram a ser abandonados. Esse cavalo não presta, esse cavalo não vai, esse cavalo não tem temperamento. E a gente sempre, de novo, era consenso que tinha. Então, isso foi me dando muita agonia, assim. E aí eu fui percebendo que, com a saída às vezes, duas pessoas dentro do Aras, eu percebi que eu fiquei
mãos atadas. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu paro de criar? Castro esses bichos todos, vou só voltar para a cavalgada, voltar para estaca Sim, zero? Ou o que eu vou fazer? Eu vou ficar na mão das pessoas? Eu falei, não, vou ter que arrumar um jeito de eu aprender. Eu tenho que aprender. E aí, onde que eu pensei que eu poderia aprender? Eu falei, eu vou tentar procurar doma. E aí eu fui procurando sobre doma em tudo enquanto é lugar. Tudo em, todos os tipos de metodologias para doma aí, pode ter certeza que eu já passei por acertou. alguma. Então eu fui percebendo que muitas eu corria muito risco. E aí eu já Certo. não queria correr esse risco, eu não é meu ganha-pão o cavalo, né? Mas um hobby, então eu não posso, tenho muitas responsabilidades, eu não posso correr isso de me machucar. Mas mesmo assim, como gosto muito e tenho uma certa coragem, ia fazendo. Mas vendo que eu estava correndo muito risco. Aí eu comecei a ver no Instagram, o Instagram da Connect Horse. E fui vendo alguns criatórios, como eu acompanhava, como eu administrava a página Machador Brasil, eu tinha muito contato com áreas até de batida também, que era um pouco mais avançado nisso, que vocês já davam assistência. Aí eu fui percebendo que podia ser algo interessante, que estava na linha mais ou menos do que eu imaginava. Eu não sabia nada daquilo, mas parecia algo com muita lógica, porque Sim, o que eu via é o seguinte, em outras metodologias não tinha uma lógica. Eu começava fazendo uma coisa com o animal, daqui a pouco eu já estava fazendo outra totalmente diferente, ele tinha que esquecer aquilo que eu iniciei para começar uma nova fase, e aquilo me confundia muito. Eu pensei, imagina um animal. Então meu sim. resultado ficava cada vez mais garrado. E aí eu nunca pensei que eu ia conseguir também montar e mexer no animal. Eu só pensava assim, eu quero pelo menos fazer minha doma aqui, para depois para os bichos não chegarem traumatizados para quem for montar. Aí foi olhando, eu vi, estava próximo do curso da Angicos. Eu falei, eu vou me inscrever nesse curso. Aí me inscrevi no curso, eu acho que nesse curso tinha até 70 pessoas, não foi? Foi um curso bem Isso, grande que teve. exato. Na hora que eu tive contato com aquilo, a partir do primeiro dia, assim, eu já fiquei doido. Eu falei, nossa, tá bom demais, porque minha tropa, apesar de eu estar sempre assim, renegando alguns animais, voltando eles para o pasto, eu Sim, achava que ele estava no momento bom de adestramento. Eu achava que não estava na doma, mas no adestramento eu achei que estava bem demais. Aí, quando eu cheguei no curso, eu falei, não é possível. É isso aqui que eu quero mexer, porque é uma metodologia que você inicia desde o momento que você pega o animal no curral lá. Você chegou com o animal no curral, o seu primeiro contato com ele, até o momento que você vai para a pista, é a mesma lógica para o animal. É o contrário, o animal sim. só vai se estabelecendo cada vez mais, vai só confirmando. E quanto mais leve, o mais básico você faz bem feito, a resposta é muito rápida. Eu vi isso no curso, até pelo cavalo do Aras Confiança, né, do Júnior. Aquilo Isso. eu fiquei impressionado, porque o cavalo muito problemático, o cavalo pulava a baia. Eu nunca vi aquilo, não. O cavalo pular a baia pela janela. Coisa que eu não acreditei. O cavalo queria morder quando colocava o pé no estribo. Eu falei, não, esse negócio não é possível, não. Isso não vai dar certo, não. Depois eu fui vendo, já na primeira mexida sua, já não teve mais. Aí isso daí foi me encantando. Eu falei, não, aí eu lembro que ainda as pessoas me falaram, ó, Manuel, eu falei, eu vou começar a usar isso aí. E ainda fiquei no seu pé, né? Falei, Diogo, Sim, pelo amor de Deus, me dá assistência, você vai ter que me dar assistência de qualquer maneira. Só que sua agenda era muito lotada, não tinha como. Muita gente falou assim, Manuel, não, vai aos pouquinhos, aí você mantém o que você está fazendo e vai colocando aos poucos. Eu falei, não tem como. Não tem como. Ou eu faço, acredito nisso aqui, ou não faço. Porque a sim. lógica é totalmente diferente. Aí eu me encantei. Me encantei com isso. E dali para frente, fé em Deus, não largo mais nunca. É. Você comentou algumas coisas que são importantes a gente comentar aqui, né? Muita gente pergunta assim, quem dá conta de fazer isso aí? Quem dá conta de trabalhar? Eu acho que, na verdade, qualquer pessoa, né, Manuel? Basta ter vontade e estar aberta à mudança, porque muitas vezes a gente vai ter que assim, entender muito mais o lado do cavalo do que o nosso.
E a gente acha no primeiro momento que vai ser mais difícil para a gente, que é mais complicado, e na verdade não é. Quanto mais você entende o lado do cavalo, mais fácil as coisas ficam para a gente, né? Eu estava Ex- assistindo uma live recente aí do Mão, um abração para ele, um abraço ao seu pai, que eu já vi que teve por Valeu. aí, para toda a família, aliás, né? E Obrigadão, recebê-lo obrigadão. sempre super bem aí, agradeço demais. Obrigadão, meu E, amigo. e o Mão estava comentando exatamente isso, a gente treina cavalo o tempo todo. A todo momento que a gente está trabalhando com um cavalo, a gente está treinando o cavalo, né? E muitas vezes a gente separa, tem essa divisão do que é treinamento, do que é limpar a baia, do que é transportar o cavalo ou conduzir de um lado para o outro, e você acaba confundindo muito a cabeça do cavalo. E uma coisa que também você comentou, que sempre me chama a atenção e chamou até hoje, é essa história também de subdividir demais a etapa de treinamento em agora é o básico do básico, agora é o não sei o que do não sei o que, enfim. Eu acho que a gente pode fazer um negócio um pouco mais com conexão, né? Com início, meio, fim, mas de uma forma mais suave para o cavalo, que na verdade essas fases se confundem ao longo do trabalho, né? Acho que elas vão se misturando, confundindo. Vocês não sabem, mas eu brinco com o Manuel, que ele me manda algumas fotos de vez em quando da tropa lá. Eu falo assim, Manuel, você é o cara que mais faz cavalo ganhar musculatura no mundo, porque mas é um reflexo, né, Manuel? A gente fala muito, às vezes a gente fica focado nisso, em dar suplemento, em bombar o cavalo de uma certa forma com alimentação e tal, e tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas sem trabalho, nada disso vai ter um resultado perfeito, né? O resultado é o que a gente deseja, que a gente quer realmente. E eu sempre falo com todo mundo assim: se só caminhar a cavalo fizesse musculatura ou condicionamento físico, não precisava trabalhar a cavalo, faltava não passa esse caminho vários quilômetros por dia, eu ia ter só cavalo musculado em casa. A gente tem que ter trabalho específico voltado para aquilo, né? Só que a gente não fica perdendo Exato. tempo. Ah, eu estou focado agora em criar musculatura no cavalo. Não, no dia a dia você vai trabalhando e a musculatura vem aparecendo, a gente costuma brincar que até vem de brinde, né? No dia a dia. E é literalmente, você não fica focado nisso. Eu não consigo pensar no dia a dia de treinar cavalo assim, agora estou fazendo condicionamento físico, agora estou musculando, agora estou trabalhando a cabeça do cavalo, eu acho que não dá para separar, não dá para dissociar essas coisas, né? Isso tudo anda junto, né? Vai tudo Exatamente. no mesmo caminho, no mesmo momento e vai acontecer de forma paralela, né? Um abração aí pro Atlas que vai entrar com a gente amanhã, né? Cara top aí como Ah, treinador e que amanhã a gente vai bater um papo bacana com ele. fenômeno, fenômeno. E Exatamente, aí, dentro disso, até desculpa te cortar, dentro disso que você falou, Diogo, uma das coisas também que sempre me intrigou era isso. Aí depois que eu acabei a doma, eu vou montar no animal. Então é o seguinte, se eu quero alongar o animal, eu tenho que piorar a boca dele. Ele tem que pesar um grauzinho. Ah, eu quero fazer determinada coisa com o animal, eu tenho que piorar uma coisa para melhorar outra. E depois eu tenho que melhorar aquilo. Então, isso daí me confundia demais. Eu não sou nenhum cara muito habilidoso. Então, eu falava assim, eu não vou saber isso nunca. E eu sim, sempre lembrava esse negócio, tem que ter senha. O cara tem a senha do cavalo. Tem a senha do cavalo. Eu falei, para ter essa senha nunca de cavalo, né? Justamente por isso, sim, porque cada hora tem um impacto para o animal diferente. Então, isso daí é uma coisa que eu vejo muito na metodologia e me deixa tranquilo. Isso que você falou de qualquer um. Hoje eu dou uma tropa, a minha tropa. A minha tropa eu tenho o prazer de pegar o seguinte: qual que é o mais complicado aí? Pode deixar que eu vou domar. E isso eu não estou falando sim, sem arrogância nenhuma, porque isso daí não é mérito meu, não. Eu tenho tranquilidade, sem falsa modéstia nenhuma. Isso não é mérito meu, é mérito da metodologia. Porque sem ela eu não conseguiria fazer. Né? Não, poderia fazer em cavalos que tem aquela receptividade inicial ali um pouco mais tranquila, mas não seria qualquer animal. Eu não faria em qualquer animal. Hoje eu tenho tranquilidade para fazer em qualquer animal. sim. E um outro ponto que você comentou aí, mano, a questão da mão de obra, né? Todo mundo reclama da mão de obra. Mas eu acho que a gente precisa separar alguns pontos. Como você falou, acho que tem muita gente boa no meio, né? Muita gente Ah, excepcional, como o sim, exemplo do Atos, sim. que a gente vai trabalhar, vai discutir aqui amanhã, bater um papo com ele amanhã. Tem muita gente boa. Eu acho que também existe muita negligência em relação à capacitação dessa turma, né? E quando eu digo capacitação, é de dar a oportunidade, porque só quem quer realmente uma oportunidade que vai desenvolver. Então, mas de criar o ambiente para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher, né, de ver qual caminho que é o melhor para elas, eu acho que isso é importante, né? Porque a gente fala assim, muitas vezes a gente reclama, eu vejo muita gente reclamar da mão de obra, e eu particularmente quando é nesse sentido, eu não concordo, porque a gente às vezes não cria oportunidade, não dá oportunidade para o cara conhecer mais, né, trabalhar diferente e quer fazer uma cobrança diferente. Eu acho que isso não é justo.
né? Não Acho que é. não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, quando você dá condição, e a gente vê muitas vezes pessoas, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com várias pessoas assim, que estavam bem no início, ou que às vezes tinha sido tão negligenciado, não, esse cara não leva jeito pro cavalo não e tal, e que hoje são pessoas de destaque. Quando eu falo de destaque, destaque mesmo, de ganhar provas, né, importantes, inclusive a nível nacional, com folga e são hoje pessoas inquestionáveis no cavalo. Por quê? Porque talvez precisassem de uma oportunidade, né? E quando eu digo oportunidade, não é tem que ser metodologia Connect Horse ou A ou B ou C, não. Tem que ser uma Sim, sim. oportunidade para que a pessoa encontre o seu caminho e dali possa crescer, né? E aí é onde muita gente fala, eu já escutei várias vezes, né? Da pessoa falar assim, ah, mas é muito caro, você fazer um investimento desse, por exemplo, ou numa consultoria, ou mesmo num curso online, como a gente tem aí isso é caro, isso custa muito dinheiro, né? Isso é um Aham. investimento que não vale a pena, porque esse cara vai me abandonar depois. Aí eu queria ver a sua percepção também em relação a isso, né? Quer dizer, questão de dar condições para a mão de obra e desse investimento você acaba tendo que fazer, porque você é uma pessoa que a gente teve a oportunidade de trabalhar presencialmente e também online, né, Manuel? Falar um pouquinho dessa experiência aí, o que você acha disso? Estou falando literalmente do benefício, custo mesmo, e não simplesmente né, de ser uma metodologia que você consegue fazer ou não, né? Mas estou falando do investimento mesmo. Show de bola. Então, é, até a questão da mão de obra aí, concordo plenamente com você. Muitas vezes também a culpa é nossa, nós criadores, às vezes colocamos muita pressão no peão sem saber o que ele passa. Isso aí é ponto pacífico. Não, muitas vezes não damos condição para que ele tenha o conhecimento de trabalhar qualquer animal, e aí cobramos dele, isso aí é perfeito. Agora, com relação ao curso online, a consultoria, isso é caro. Caro é perder animal, igual eu já perdi vários que estão lá no pasto hoje, que tinham muito potencial e não e nunca ia virar se eu não tivesse tido Sim, contato com vocês. Caro é você deixar às vezes um animal no CTE 2 anos, pagando de 1.500 a R$ 2.000. Um ano e meio, um ano e meio, 2 anos, pagando 1.500, R$ 2.000, e às vezes o animal voltar sem ter condição de você montar nele numa cavalgada. Isso é muito caro. Isso é caro demais. E se você apostar num animal muitas pessoas que entendem acharem que o animal vai para frente e o animal não ir. Eu tenho exemplo, ainda mais a gente que é criador e também a mão de obra. Hoje eu também me considero uma pessoa que mexe com cavalo. Então me coloco nas duas situações. Caro é a gente, às vezes, como o peão ali, quem mexe com o animal, falar assim, eu não dei conta desse animal. Esse aqui eu não dei conta. Muitos não vão falar que sim, não dão conta, vão colocar a culpa no bicho. Mas internamente sabe, eu não dei conta. Isso é muito caro, sim, né? Cara, por exemplo, às vezes a gente é criador, tem um animal que às vezes tem uma excelente característica, cavalo muito temperamento, uma índole fantástica, muito temperamento. Um animal às vezes que tem muita sensibilidade e o cara às vezes vai sem conhecimento, sem maldade, mas sem conhecimento, colocar um tipo de defeito no animal que vai virar uma pecha no seu animal. Vou até citar um exemplo de um cavalo que eu tenho aqui. Eu comprei um cavalo, filho de um cavalo famosíssimo na raça. E ele também é famoso, esse cavalo, por ser um cavalo de má índole, por ser um cavalo que tem grandes problemas, que tem problema de deixar pegar no pé. O filho desse cavalo que eu comprei, para você ter uma ideia, ele chegou aqui, ele tem um olho furado, porque na hora de ferrar e casquear, bateram o martelo no olho dele. Eu tenho aqui para qualquer um ver, não vou citar o nome do cavalo, porque isso não vem ao sim. caso. Mas só ferrava com dórmio, mesmo quando chegou aqui ainda não mexia na metodologia. Hoje, se eu quiser, eu tiro a cabeçada dele, enquanto estiver ferrando. Entende? E isso aí não tem Sim. preço. Isso não tem preço, sabe? Eu acho que não estou aqui, não sou pago para isso, muito pelo contrário, eu pago para ter assistência. Eu falo isso de coração porque eu gosto de animal. Pode ter alguém que goste igual, mas mais que eu é difícil, porque eu sou viciado nisso, gosto demais de cavalo, demais. Sou doente com cavalo. Então eu falo isso para que as pessoas tenham oportunidade. Eu tive oportunidade de cursos presenciais, fiz vários. Não só anteriormente, mas com vocês também já fiz vários. Fiz curso presencial na Angicos, fiz outros cursos, e também com seu irmão, que é um fenômeno, o Cristiano, com o Juninho, todo mundo. E assim, o curso presencial é excelente para você pegar o princípio, se
começar a plantar aquela semente em você que a culpa não é do cavalo, é da gente. E só que a gente sai do curso presencial, se a gente não tiver um suporte, muitas das vezes você vai fazer uma coisa que você acha que é e não é. Então, o curso Sim, online, o que, que ele te proporciona? Ele te proporciona uma consultoria 24 horas por dia. Se você for viciado, você fica 24 horas por dia olhando aquilo ali sim, e dá diferença, dá diferença. Tem coisas que eu vejo assim, às vezes eu fui num curso, porque é muita coisa bacana ali. Então a gente fica ali ávido, quem está querendo prestar atenção, presta atenção em várias coisas. Só que é difícil, a gente não consegue absorver tudo, isso é do ser humano. E aí quando você sim, vai para o curso online, aí, às vezes você fala, ó, agora eu entendi, era isso aqui, ó. Era isso, porque eu posso rever o vídeo 1000 vezes, sabe? sim, Então, isso é fantástico. Acho que o curso online, quem tiver a oportunidade, faça esse investimento. Quem mexer com cavalo, pode fazer esse investimento. Não estou ganhando nada para isso, muito pelo contrário, estou falando de coração mesmo. Eu tinha animais aqui que não conseguia dar 2 passos. Animal que só ficava atravessando de um lado para o outro. Animal que queria pular o redondel, você tinha que montar no redondel, e mesmo assim no redondel eu queria pular. E hoje eu posso colocar uma criança para montar, animal de pista. Animal hoje sim, que, assim, eu falo muito isso. Eu considero assim a metodologia de resultado mesmo, independente de pista. É uma metodologia libertadora. Esse curso online também é libertador, porque você para de ficar na mão das amarras assim que você tem de esse bicho é desse jeito. Não, vai lá ver. Hoje eu percebo completamente, se está dando, o animal não está bem, é porque a gente está fazendo errado. Então volta lá no curso sim. online que você vai ver a pegada, vai ver o sentido. Eu, particularmente, tenho 1000 exemplos de animais aqui dentro do meu Aras para demonstrar. Eu estou, por exemplo, agora com pelo menos só de uma geração da letra F, eu tenho 5 éguas abandonadas. 5. Sim, Só da letra F, que eu vou voltar com todas agora. Todas. Ganhar a pista, aí depende da qualidade do animal. Mas que elas vão ficar boa de boca, que elas vão ter ritmo, que elas vão ficar de confiança, que elas vão transferir o peso para trás, que quando eu entrar numa curva ela não vai cair, não vai aumentar o ritmo ou diminuir, isso aí eu tenho certeza. Por quê? sim. Porque a gente é bom, porque eu sou bom, porque os meninos que trabalham comigo são bons. Não isso. É porque a metodologia é um fenômeno. E assim, você falou algumas coisas que são importantes, né? Assim, primeiro, a questão de pista, né? O resultado de pista. Ele é consequência do que a gente faz em casa e da qualidade do cavalo. E, óbvio, da concorrência que você vai encontrar em pista. Então, não é uma variável que a gente controla 100%, né? Você não sabe quem é a concorrência, Exato. não é você que julga, né? Então, e a genética do cavalo depende do cavalo. Mas trabalhar ele bem, essa sim é uma obrigação nossa, né? De conseguir trabalhar e colocar ele no ponto, vamos falar assim. E um E, detalhe, né? ah, Se você, com isso, a gente até consegue saber qual nível que está a sua tropa. A gente sim, consegue extrair e saber. Então, hoje, eu, com toda sinceridade, eu vou para a pista, eu quero ganhar. É lógico, eu sou competitivo, quero ganhar. Mas se um animal meu perde prontinho, isso é bom demais para mim, porque eu sei que talvez eu não estou no caminho certo. sim, sim, Eu não estou no caminho certo de criação. Talvez estou de trabalho, mas de criação não. sim. Então a gente não fica se enganando mais, né? Sim, sim. Assim, eu só mandar um abraço aqui, Manuel, que tem muita gente aqui. Muito você conhece o Tupi, o Gustavo, o Mimi, Kelé, o Campolina Canto Verde, Marcelo Patrus, o Luiz, o CTE Camal, muita gente boa aí acompanhando a gente. Muitos amigos, eu não consigo falar com todo mundo, infelizmente, mas tem muita gente. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela participação aqui. Vocês são muito importantes aí nessa trajetória nossa, né? Esperamos contar com vocês aí por muito mais tempo. E agora também, mano, eu vou falar um pouco de dificuldade, né? Porque a gente fala muito das coisas boas e tal, e assim, e quais foram as dificuldades que você teve, né? O objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco da visão, né, de um criador e de um cara que gosta de montar e trabalhar com cavalo também, né? E qual foi a visão dele da metodologia Connect Horse, como que implantou, como que isso aconteceu no Aras, e também queria saber quais foram as dificuldades que aconteceram nessa implantação, né? Qual foi o que mais foi complicado para você? E tem um pessoal perguntando o preço aí, é só entrar no link que está na bio lá do Instagram
que vai te conduzir para o link onde você pode tirar todas as dúvidas lá, mas qualquer coisa chama no direct que a gente ajuda também, tá ok? Vamos lá. Show de bola. Então, antes também mandar um abraço para todo mundo aqui, é muita gente. Muita gente, né? Muita gente, mesmo todos que você mandou um abraço aí, mas essa galera toda aqui que está acompanhando, mandando abraço, falando da gente aqui, agradeço todo mundo. Não vou conseguir falar, que se eu falar todo mundo, falar alguns aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas o pessoal sabe que todo mundo aí é muito importante para mim. Estou vendo aqui todo mundo, todos são muito importantes mesmo, sempre acompanham o nosso trabalho e nos dão força, assim, e eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigadão aí, viu, pessoal? Em especial minha mãe, meu pai, meu irmão, minha namorada, os amigos aí próximos, o pessoal da equipe, Leozinho, Kiel, Teca, Dominique, o pessoal todo aí que tá junto, Binho, Chicão, Aline, Mateusão Federal, todo mundo aí que... Vitinho da Guabi, todo mundo aí que é muito amigo nosso, depois eu termino falando, mandando mais abraço aí. Então... Quem entrou agora foi o Felipe, hein? Felipe Ramin. Entrou aí? Abração, Felipe. Esse é figuraça, esse é figuraça. Então, Diogão, a dificuldade, você fala a dificuldade para implantar a metodologia? Exato, exatamente. Então, primeiro a gente se adaptar a começar nós mesmos termos ritmo. Eu acho que no primeiro momento eu trabalhei muito sem ter ritmo, muito preocupado só com a técnica e pouco com o sentido das coisas. Então, quando eu trabalhei muito assim, focado a desengajar o posterior, em sair com a espada, em deslocar a espada, em fazer o pescoço, entrar na diagonal, então tudo isso, enquanto eu não tinha nenhum ritmo, eu tive dificuldade. E às vezes até um momento, se eu não tivesse convicção, eu tinha parado com a metodologia. Sim. A minha sorte foi ter essa convicção. Porque eu percebi muito isso, através do curso online, através da sua consultoria também, que mais importante é a gente ter ritmo. Se eu não tiver ritmo, eu nunca vou colocar um ritmo no animal. Se eu não colocar um ritmo no animal, eu nunca vou ter um animal desengajando o posterior bem, nunca vou ter um animal com a costela bem encurvada, nunca vou ter um animal com o peso para trás. Isso foi uma dificuldade que eu tive grande no início e a dificuldade também de não ler o animal. Então eu não lia, não via o que o animal estava pedindo naquele momento, qual que era o comportamento do animal. Então, no primeiro momento, inclusive, eu até machuquei uns animais no redondel, porque ou eu ia extremamente leve, ou eu ia muito agressivo para cima do animal. Sim. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive. E o que me manteve firme na metodologia é entender que a culpa não era do cavalo, a culpa não era da metodologia, a culpa era minha. Porque eu via outras pessoas fazendo, vi você fazendo, vi o Tupi fazendo, vi o Cristiano fazendo, vi o Juninho fazendo, vi o Mão fazendo, vi todo mundo fazendo e dando certo. Eu falei, então não é culpa do cavalo e não é culpa da metodologia, é culpa minha. Então, a maior dificuldade nesse primeiro momento foi eu também conseguir admitir isso. Então, na hora que eu admiti que a culpa era minha, que eu estava errado, eu precisava procurar saber um pouco mais, aí que as coisas começaram a andar um pouco mais. Mas a minha maior dificuldade foi essa. E muito também porque no primeiro momento não tinha curso online. Sim. E você estava com a agenda muito cheia. Então não podia também me dar assistência. Então eu fiquei na tentativa e erro. Na tentativa e erro, só tentando fazer e muito preocupado com a técnica e pouco com o sentido, pouco com o ritmo. Essa foi a minha dificuldade. Alguém perguntou aqui o que seria o ritmo. O ritmo é a forma de você trabalhar, assim, com a intensidade você trabalha e se você consegue manter essa intensidade ao longo de todo o trabalho. E muita gente confunde, às vezes, o ritmo com a paciência. Fala, vocês têm paciência demais. Porque a gente não altera o ritmo independente do que está acontecendo com o cavalo. Por quê? Porque a gente não quer passar uma mensagem diferente para o cavalo. Eu quero tranquilizar o cavalo, deixar ele mais calmo. E acho que é uma passagem boa nossa, né? Juntos aí com o cavalo que você trabalhou. E eu falei, Manuel, preciso só mudar o ritmo. O cavalo estava um pouco mais agressivo, invadindo um pouco o espaço. Eu falei, Manuel, muda o ritmo e não deixa esse cavalo acuado e as coisas vão transformar.
E isso aconteceu, eu acho que numa fração de minutos. Você não pode nem falar que foi um minuto, né, Manuel? Foi só mudar a postura, mudar o ritmo de trabalhar, o cavalo mudou totalmente, né? A gente tinha que ter filmado aquela situação para comprovar o tanto que aquilo é importante. Eu acho que foi depois daquilo também que talvez tenha mais despertado em você essa questão do ritmo de trabalho, né? Mudou completamente. Eu lembro que esse cavalo e aquilo também, o ritmo, ia colocar a culpa no animal, né? Porque eu fui para uma Exatamente. clínica, eu saí daqui, fui até Montes Claros, não conhecia ninguém lá, nem o Henrique, até agradeço muito o Henrique, o Topi, o pessoal todo que me recebeu muito bem lá. Eu fui para uma clínica com você lá em Montes Claros, e aí fui te falando, pô, Diogo, tô com um cavalo lá, mas o cavalo, desculpa a palavra, meu cavalo é desgraçado, o cavalo é mau. Muita gente boa já mexeu com os cavalos, ninguém deu conta, esse cavalo tá lá comigo, o cavalo... Mas eu pintei pro Diogo o pior cavalo do mundo. Eu só tinha isso na minha cabeça, que o cavalo era a pior coisa do mundo. E aí eu só Uhum. entrava com ele com raiva. Eu só entrava nele com raiva e medo. Então, tive medo dele também. Ali, quando eu tive medo dele, aí eu quebrava o ritmo mais ainda, porque eu ia muito para cima. Aí você foi me falando como fazer e tudo mais. O que eu fiz? Deixei o cavalo parado e esperei você chegar. Quando você chegou, foi uma coisa impressionante, porque eu entrei no redondel com o cavalo, como eu confio muito em você, eu falei, ó, vou fazer o que o Diogo falar. Na hora que você Sim, falou duas coisas, o cavalo mudou completamente. Ainda você me perguntou, cadê o cavalo? Busca ele lá agora, esse que o você Brau. pintou, esse maldoso, esse bravo. Busca esse cavalo lá porque ele não existe mais. E eu fiquei atônito. Ali eu comecei a realmente ver na prática que a culpa é da gente, não é do cavalo. Sim. Acho que existe muito, né, essa crença no meio, no cavalo bravo, nervoso, agitado, e muitas vezes a gente não está dando opção para esse cavalo. A gente está tratando ele mal o tempo todo, e quando eu falo tratar mal, não é necessariamente estar batendo, mas às vezes deixando ele acuado, né, não dando opção de fuga para ele e colocando a culpa no cavalo, no temperamento do cavalo. É o que a gente conversou lá no início, né? Nem todos os cavalos são iguais. E alguns são mais reativos, alguns são mais medrosos, muito mais do que agressivos. E a agressividade vem como consequência da forma que a gente trata eles no dia a dia. Eu acho que isso faz muita diferença. Né? Muita gente Demais. pergunta, estou vendo a Analice aqui, um abraço também, Analice. Obrigado por participar aqui e acompanhar a gente, que é uma pessoa que preocupa muito com o bem-estar e dos cavalos. A gente vê muitas vezes que a forma de abordar o cavalo tem tudo a ver com garantir ou não o bem-estar. Eu vejo muitas vezes as pessoas dão comida, etc., na boca do cavalo, mas na hora de conduzir, etc., o cavalo são extremamente agressivas para o cavalo, não para a gente. Mas a forma de interagir com o cavalo não é boa. Nunca dá uma opção de fuga, por exemplo, andam agarrado no cabresto, não dá opção para o cavalo ter espaço, enfim. A gente vê que a comunicação nem sempre é tão boa e isso causa problemas no dia a dia, né? Então, isso vai causando problema, vai gerando problema, a gente sempre vai atribuindo a culpa ao cavalo, depois a gente cria um monstro em casa porque não sabe o que está fazendo, né? Não sabe bem o que a gente está trabalhando, deixando o cavalo confuso e sempre a culpa é dele. E eu já peguei aí em diferentes raças, muitos cavalos famosos por serem agressivos, etc., ou que tem prole agressiva, e graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso, né, com esse tipo de cavalo. Por quê? Eu digo o seguinte, quanto mais agressivo aparentemente é o cavalo, mais você tem que dar liberdade para ele, mais você tem que respeitar o limite dele, e menos você tem que agredir. Porque senão só vou encontrar briga. Esse cavalo já sofreu agressão o tempo todo. Eu tive na semana passada a oportunidade, no final de semana, do rapaz me chamar e falar assim, esse cavalo aqui é difícil até de entrar na baia, porque ele avança e tal. E eu fui dar uma dica para ele do que poderia fazer com o cavalo, e assim, foi surpreendente que o cavalo, em momento algum, se mostrou agressivo. Agora, medroso se mostrou bastante. E a gente faz uma leitura errada do cavalo e acaba atribuindo a culpa a ele, né, desse problema. Acho muito bacana isso aí. Vamos ver o que mais a gente pode comentar aqui, Manuel. Ah, uma outra dúvida também, Manuel. Acho que você pegou cavalos diferentes, você participou de um curso com raças diferentes, né? A dúvida é sempre aquela: isso funciona para qualquer cavalo? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Pô, demais da conta, demais. Isso funciona para qualquer cavalo, dentro daquilo até que a gente estava comentando anteriormente. Pode ser qualquer raça, batida, picada, cavalo comum. Eu vejo muito hoje, assim, tenho tentado melhorar um pouco a vida dos meus vaqueiros que mexem com o gado nosso. São pessoas espetaculares, assim. Tem uma equipe que, eu vou te falar um negócio, pessoal top mesmo. Só que eles são tão bons, mas tão bons que eles fazem independente do cavalo. Independente do cavalo, eles trabalham. Então, eles sofrem muito para trabalhar.
Então, fui tentar sempre tentar ajudá-los. E a diferença é absurda. E dentro disso, até de que é para qualquer cavalo, qualquer raça, e é para qualquer indivíduo mesmo, porque eu vejo assim, até para até uma dica, quem sou eu para dar dica, né? Mas até uma dica para as pessoas que trabalham com cavalo, essa metodologia você mexe com qualquer um. Eu estava conversando com um menino que foi fazer uma diária conosco lá no campo, no gado, e aí os cavalos lá não estavam recuando. Eu peguei um cavalo para recuar, ele falou assim, mas esse cavalo é tranquilo de recuar. Aí beleza, eu falei, qual que não recua? Esse daqui. Aí peguei para recuar, ele ainda incrédulo e tal. Eu falei, mas você recua esse cavalo aqui? Não, mas se eu pegar tal cavalo lá, eu recuo ele aqui uns 200 quilômetros se você quiser. Aí eu falei com ele, mas aí você quer ser profissional de alguns cavalos ou você quer ser profissional para todos os cavalos? Perfeito. Então, eu particularmente quero mexer com qualquer cavalo. Eu hoje até prefiro. Eu pego até cavalos às vezes de fora e gasto muito com eles, perco financeiramente, mas ganho muito isso em ter oportunidade de mexer cavalos diferentes do que eu mexo, porque eu confio muito. O Dominique, que está, até mandar um abraço para ele, se ele estiver vendo aí, que é o mais novo integrante do AJVD aí, eu estava comentando muito isso com ele. A gente tem que ser, você quer ser o profissional para todos os bichos ou você quer ser o profissional de alguns animais? Então, eu estou muito focado nele que ele não misture. Que eu não admito que misture. Então, o que eu falo com ele? Quando você tiver alguma dúvida, você lembra de algum cavalo que você não deu conta. Sim. Lembra de algum cavalo que você não deu conta. Fala assim, aquele lá eu não dei conta. E pode ter certeza que nessa metodologia você vai dar. Porque se você não acreditar, é só você me falar como era o cavalo, eu arrumo um igualzinho, com os mesmos problemas e ponho aqui para a gente fazer. Entende? Sim. Então, não é só raça. Todas as raças e todos os cavalos. Eu acho que isso que é o impressionante. É porque volta no que a gente falou no início, né? A gente está falando de cavalo. Todos eles aprendem igual, todos eles se comportam igual, todos eles têm as mesmas demandas, as mesmas necessidades, enfim. É tudo igual, né? Não muda. E assim, não é o caso de a gente ficar respondendo perguntas. Hoje alguém perguntou como é que eu trabalho com um cavalo medroso. É simples. Faça esse cavalo se habituar, te aceitar, mas aceitar de forma tranquila, relaxada. Né? Muita gente quer pegar o cavalo ali e quer conter o cavalo. Fazer literalmente uma contenção e não fazer o cavalo aceitar e ficar confortável do seu lado. Imagina o seguinte, se eu não tenho muita afinidade com o Manuel, eu não me sinto confortável do lado dele, como é que a gente vai ter um bom relacionamento, vai poder bater um papo bacana? Não tem como fazer isso. Como é que você vai interagir bem com o cavalo se ele está ali oprimido, com medo de você, tremendo, tenso? Eu acho que não precisa ser especialista em cavalo, em nada, porque todo mundo é capaz de olhar a expressão de um cavalo e saber se ele está tenso, nervoso ou não, né? E muitas vezes essa tensão, essa ansiedade, ela é confundida com a reação do cavalo. Meu cavalo está brigando comigo. Não, não está brigando. Seu cavalo está falando, pelo amor de Deus, me dá uma chance de relaxar, você não me dá essa opção. Eu acho que o tempo todo o cavalo está falando isso para a gente muitas vezes não respeita esse limite dele, né, Manuel? E isso muda. Quando você vira para esse lado, você muda totalmente a sua visão, a sua relação com o cavalo. Deixar um abraço aqui para o Natan Queiroz. Foi um prazerão, Natan. Tamo junto, meu amigo. Cara, fenômeno da vaquejada aí. Quem não acompanhar e gostar da vaquejada, vai lá que vale a pena. O cara é fera. E me ensinou a correr vaquejada, tá, Manuel? Eu vi você derrubando boi. Firme agora, Tô firme agora também. Segura. Pode esperar, nós vamos em breve estar lá em Natal, correndo lá com o Natan, se Deus quiser. Show de bola. Natan. Mas assim, a gente precisa mudar, precisa virar essa chave e começar a entender o cavalo, né? De uma forma um pouco diferente do que a gente enxerga hoje, né? Na maioria das vezes. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Se a gente quer realmente mudar, né? Exato. É uma coisa que eu acho muito interessante também, que além de todas essas coisas que a gente falou do ritmo, curvatura e tudo mais, é uma coisa de pensar para frente. O animal tem que pensar para frente. Ele não pode. Então, um animal às vezes medroso está o tempo inteiro, um animal mais introspectivo. Eu tive exemplo disso agora com o nosso cavalo, um potro que a gente iniciou, hebreu do JVD. Cavalo extremamente introspectivo.
quente, né? O temperamento, uma índole muito boa, mas extremamente introspectivo. Até minha namorada tá aí, o Keu, também é da nossa equipe, que tem acompanhado desde a primeira vez que a gente mexeu com ele. Tem um momento que eu até te mandei um vídeo, tô com ele no redondel, eu aumentei um pouco assim, a minha intensidade, ele tentou, na primeira vez que eu mexi com ele, pular o redondel. Tem no vídeo, na hora eu falo com minha namorada com o Keu, não foi culpa dele, foi minha. Vou mudar meu ritmo aqui, eu fui demais. No mesmo segundo ele já muda. Então, sim, eu acho que a gente tem que pensar sempre, o cavalo tem que pensar para frente. Pensar para frente não é, às vezes, o animal que é tímido, eu percebi muito isso dentro das coisas que você fala, não é a gente meter espora nele e fazer ele galopar e correr. Perfeito. É simplesmente ter a intenção de ir para frente. Ele teve a intenção de ir para frente, o animal medroso, a gente premia. Isso aí eu tenho 1000 áudios você falando isso comigo, porque eu já errei isso sistematicamente, e hoje eu tenho convicção, porque eu vou lá e volto nos áudios, vou lá no Consoline, olho novamente, pode ver que em todos os exercícios vocês sempre estão falando, pense para frente. E isso a gente consegue ver demais no animal. Às vezes a gente vai fazer um desengajamento posterior do animal, o simples detalhe de você tocar ele para frente antes faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso aí. Toda a diferença. Então, acho que a gente tem que focar naquilo que o cavalo precisa. E quando você começa a ler o animal, quando começa a ouvir o que você fala sempre, tem que ler o animal, tem que ler o animal, às vezes você fizer muito bem feito, o desengajar do posterior você consegue ver. Já na marcha, se o animal, por exemplo, o animal vai lateralizar ou diagonalizar, você consegue ver se vai ter que empurrar ele para frente ou se ele vai ficar agarrado na hora de sair. Você consegue ver se ele vai estufar espado ou não. Sim. Você consegue ver se ele vai transferir o peso para trás ou não. Você consegue ver se ele vai estar encurvado ou não, se ele vai estar leve na boca, num exercício só. Então, o que eu percebo não é um exercício, é a leitura e o princípio do cavalo. Isso aí. Manuel, nós estamos indo para a reta final, faltam 3 minutos e a gente precisa salvar a live. Natan, quem quer a live com você sou eu, nós vamos fazer assim, eu tenho certeza, vou convidar todo mundo para participar, né? Vamos divulgar aqui antes, vai ser top, eu tenho certeza, né? Vai ser uma troca de experiência muito bacana. Emanuel, nós temos aí mais 2 minutos, eu vou deixar você falar, as palavras finais suas, passou super rápido, para falar a verdade, um papo top com você aí. Eu agradeço. Aí eu deixo a mensagem para você finalizar, né? Já te agradeço de antemão aí também. Então, Diogão, primeiramente, muito obrigado. Foi uma honra para mim. Quando que eu imaginei poder bater um papo com um cara que eu sou fã, né? Sou fã mesmo e declarado aí. Falar para o pessoal que, de experiência própria, a metodologia funciona demais, demais mesmo. Hoje eu brinco com o Diogo, eu não crio mais sem sua assistência, não. Se você quiser parar, fechar as portas do ar e jogar, parar com tudo, porque é outra vida mesmo. E curso online eu sou sempre o primeiro a pedir e quero, logo já peguei, sou da primeira segunda também, então pode fazer que vai dar certo. E agradecer, né, além de você, o Cristiano, o Juninho, todo o pessoal do grupo lá da Angicos, que são fenômenos. E agradecer um pouquinho, mandar um abraço para a galera aqui toda que mandou abraço, fez algum elogio, pessoal lá de Piatã, pessoal de Barra da Estiva, pessoal de Bicoara, todos os meus amigos aí, os peões top da raça, Erivelto, Cosminho, pessoal dos outros áreas aí, pessoal da tropa do fabricante, doutor Aurino, Léo, nossos veterinários, Léo e Leozinho, que são os fenômenos, nos ajudam demais, mas demais, devo muito a eles, Vitinho da Guabi, Keu, nossa equipe toda, Chicão, que é um amigão, e a galera toda que eu conheci da Angicos, aí não posso falar todo mundo, porque senão vai gerar um desconforto, mas todo mundo aí, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo por ter aguentado minha prosa aí, como diria outro. Fenomenal, E meus familiares, minha namorada, meus familiares por acreditar muito, meu pai, minha mãe, Luizão, Vinicinho, por sempre me dar apoio para tomar as decisões que eu preciso tomar no Aras. Brigadão mesmo, sou seu fã, Diogão. Manuel,